O Brasileirão não vai mais ter uma liga e pode ser dividido por Globo e SBT na TV aberta em 2025. Como e por quê? Você confere a partir de agora aqui nesse vídeo. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Alan Simon. Aqui você sabe onde o seu time joga, fica por dentro das notícias de mídia esportiva, direitos de transmissão, e nesse vídeo a gente vai falar sobre o futuro do Brasileirão. Mais uma vez, reforço o convite para você fazer parte dos nossos canais gratuitos no WhatsApp e no Telegram. Lá a gente atualiza sempre que tiver um novo vídeo aqui no canal para você receber a notificação e não depender do YouTube te lembrar, beleza? Então vamos falar agora sobre o Brasileirão, porque teve uma notícia bombástica essa semana e logo em seguida uma outra notícia muito importante também. A notícia bombástica é que a Libra decidiu ficar com a Globo. Ela tinha 3 propostas na mesa, uma era do fundo Mubadala, o outro era de uma união com a Liga Forte União, né, todo mundo se juntar para vender em um pacote só e formar uma liga de fato do Campeonato Brasileiro, e a outra era uma proposta da Globo. E os clubes que fazem parte da Libra decidiram continuar com a Globo. Eles vão agora avançar nas negociações, o contrato não está assinado, mas está tomada a decisão. Segundo informação do Rodrigo Capello, publicada no GE, foi a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que era um nome que estava lutando para fazer ali também, né? Se colocando à disposição para fazer a unificação entre as duas ligas, entre os dois blocos, mas que no fim das contas foi ela que puxou o voto ali a favor da Globo, que acabou sendo seguido depois pelos demais times da Libra também. Quem faz parte da Libra? Flamengo, Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, que agora está na Série B, mas ano que vem pode estar na Série A de volta, o Atlético Mineiro, o Bahia, o Grêmio, o Vitória. Esses são times que fazem parte da Libra. Lembrando que para 2024 eles têm 9 dos 20 clubes da primeira divisão. Mas esse número vai mudar ano após ano, porque lá na Série B também tem os times que são da Libra e da Liga Forte União. Com isso, não vai mais haver uma liga, que seria a união de todos os clubes para fazer o Campeonato Brasileiro com eles, organizando, tirando da mão da CBF. O outro lado, que é o da Liga Forte Futebol, que se juntou ao Grupo União, e a gente chama agora de Liga Forte União, tem clubes como o Fluminense, o Cruzeiro, o Vasco, o Botafogo, o Atlético Paranaense, o Internacional, Fortaleza, Ceará, entre outros. Sobre esse grupo eu falo já já. O segundo ponto desse vídeo é a proposta que foi escolhida pela Libra, que é a proposta da Globo. Mais informações foram trazidas também hoje no Sport TV pelo Rodrigo Capello e agora a gente consegue entender melhor o que saiu ao longo da semana. A gente já sabia que era uma proposta que tinha 1 bilhão e 300 milhões de reais mais extras. Mas muita gente estava entendendo que seria 1,3 bilhão e mais o que vendesse de pay-per-view. Por enquanto, não é isso que está acontecendo. O que tem é 1,1 bilhão pelos direitos de TV aberta mais TV fechada e um mínimo garantido de 200 milhões de reais para pay-per-view. E aí, o que o pay-per-view vendesse acima de 200 milhões de reais é o que a gente chama, o que estão sendo chamados aí de extras do pay-per-view, beleza? Então, por exemplo, vamos lembrar os números que saíram agora, né, de 2023, que eu publiquei essa semana na minha coluna e que tem vídeo aqui no canal também. O Campeonato Brasileiro hoje está tendo um repasse aos clubes, tirando mínimos garantidos, que já já eu falo sobre eles também, mas tirando os mínimos dos clubes, o que a Globo está repassando de assinatura do Premier para os clubes é 302 milhões de reais. 300 milhões de reais para a gente ficar numa conta mais redonda. Se eu pegar os percentuais de venda do Premier lá de 2022, que foi o que eu consegui no ano passado na minha coluna, você vai ver que os times da Libra têm mais ou menos 70% das assinaturas. Então, para fazer uma conta de padaria, mais ou menos dos 300 milhões de reais que são hoje o repasse do Premier, a Libra poderia contar com 70%, que dá 210 milhões. Agora transporta para a conta original. 1,1 bilhão de TV aberta mais TV paga, 200 milhões garantidos de pay-per-view, mais o que entrar acima disso, que hoje seria apenas 10 milhões de reais. Mas claro, eles ainda podem negociar uma melhoria nesses números. Uma informação crucial ainda nesse tópico, que o Rodrigo Capello trouxe hoje também, é que acabam os mínimos garantidos. O Flamengo e o Corinthians queriam manter isso, mas se tivesse a liga com todos os clubes. Como não vai ser, como a Globo vai pagar apenas a Libra pelos times dela, agora não tem mais mínimo nenhum garantido de pay-per-view. Esse valor mínimo garantido que eu falei de 200 milhões é para Libra, é para os clubes. Então eles vão dividir seguindo aquela fórmula tradicional já há 4 anos, que é 40% de forma igualitária, 30% por exposição e 30% pelo rendimento, pela classificação do campeonato. O terceiro tópico eu até falei por cima em algum momento ali, mas a gente vai esclarecer melhor agora. A decisão da Libra acaba de uma vez com a possibilidade de haver uma liga de clubes comandando o futebol brasileiro.
perdemos a oportunidade de chegar a um nível onde os europeus chegaram há muito tempo, que é tirar das mãos da CBF, que não tem condição de organizar um campeonato como esse. A gente está cansado de ver já como funcionam as tabelas, como funcionam os calendários. Nada disso vai acontecer, o Campeonato Brasileiro continuará na mão da CBF e o que a gente vai ter são 2 blocos vendendo seus jogos. A Libra já encaminhou esse negócio com a Globo, a Liga Forte União eu falo já ainda neste vídeo, mas o que a gente vai ter então, no fim das contas, é o torcedor se virando para saber onde o seu time vai jogar. É claro que eu vou estar aqui ao longo dos próximos anos para cumprir essa missão, mas não era para acontecer, né? Era para ser uma coisa mais simples, mais fácil, com todo mundo negociando junto. E não só a ver com dinheiro de televisão ou com direito de transmissão. Que fosse uma liga que melhorasse o calendário, que lutasse pelo fair play financeiro, que lutasse também para termos gramados melhores, estádios em melhores condições, porque, tirando as arenas da Copa e os estádios que foram construídos recentemente, tem muitos locais que ainda precisam de melhorias. E de uma liga que desenvolvesse também a Série B do Campeonato Brasileiro. Mas agora tudo isso fica como um sonho adiado. O quarto tópico desse vídeo é que a Liga Forte União agora vai poder vender os seus direitos de transmissão de forma separada, não há mais compromisso algum de seguir o que a Libra estava fazendo, já que a Libra escolheu a Globo, a Liga Forte União vai poder fazer o que ela bem entender agora, o que for melhor para suas finanças e o que eles entenderem melhor para os seus clubes também. Isso pode significar uma negociação com a própria Globo. A Liga Forte União já fez uma proposta para vender os seus direitos, mas por 1,4 bilhão de reais, porque eles acham que os direitos dos clubes deles valem 53% do total, enquanto a Libra valeria 47%. A conta da Liga Forte União leva em consideração a lei do mandante. E eu acho que o outro lado, o da Libra, tem ignorado demais a lei do mandante. Até estranho, porque a lei do mandante foi uma conquista no futebol brasileiro graças ao Flamengo, né? Vai lá em 2020, era o Flamengo que estava lá, na época do Bolsonaro ainda, para fazer acontecer a mudança na lei, e hoje eles meio que esquecem que tem lei do mandante aqui no Brasil. Mas se por um lado a Liga Forte União está, sim, muito fortalecida por causa da lei do mandante, ela vai poder mostrar para o mercado que ela tem jogos dos outros times que não são dela, do Flamengo, do Corinthians, etc. Por outro, tem essa história de ter vendido para investidores 20% dos seus direitos de transmissão pelos próximos 50 anos. Isso vai dar um problemaço, porque para igualar o que a Libra vai ganhar da Globo, 1 bilhão e 300 milhões, eles vão ter que arrecadar acima de 1 bilhão e 600 milhões, para pagar lá 320 milhões para os investidores que já compraram e que botaram dinheiro na mão. Esse é o eterno problema do futebol brasileiro. Dirigente de clube acha que é muito bonito pegar dinheiro para sanar as contas de agora, para fazer contratações agora e não pensar lá na frente no rombo que está causando. Foi a mesma coisa que causou esse problemaço dos mínimos garantidos do pay-per-view, que todo mundo culpa o Flamengo, culpa a Globo, mas foram os clubes que fizeram lá atrás o adiantamento de cota trocando pelo mínimo garantido. Ou seja, hoje eles ganham muito menos do que poderiam, porque lá atrás quiseram ver a cor do dinheiro e sanar as contas do próprio ano. Mas aí vem a notícia publicada pelo Gabriel Wacker na Folha de São Paulo nessa sexta-feira de carnaval, e as coisas acontecendo. É que o SBT e a Warner já abriram conversas com a Live Mode, que é a agência, que é a empresa que vai representar a Liga Forte União nessas negociações do Campeonato Brasileiro. Não é uma proposta conjunta. Tem sim o SBT interessado e tem a Warner. O SBT voltou a transmitir futebol em 2018 com a Copa do Nordeste e fez isso de forma nacional a partir da final do Carioca de 2020. Portanto, o SBT em breve vai completar 4 anos de um projeto nacional contínuo de futebol que está garantido pelo menos até 2027 com a Champions League. A Copa Sul-Americana vai até 2026 também na emissora do Silvio Santos. Então é uma emissora que está pensando a longo prazo também em direito de transmissão. Já a Warner, dona da TNT Sports e da HBO Max, futura Max, vai ter aí uma nova possibilidade de transmitir o Campeonato Brasileiro. No ano passado ela teve os jogos do Atlético Paranaense na TNT, não transmitiu pelo streaming, mas fez na TV paga. No passado, entre 2019 e 2021, o Sport Interativo e depois TNT Sports transmitiram a competição, mas numa época pré-lei do mandante, então eles só podiam mostrar os jogos entre times que eram do pacote do Esporte Interativo. Agora não, eles poderiam transmitir todos os jogos da Liga Forte União dos seus times como mandante. Então sim, é interessante para o SBT e para a Warner fazer esse tipo de negócio. Acho até que o SBT está fazendo um trabalho interessante no sentido de testar, de botar o pé ali para ver se vai molhar muito, se não vai, com o Vasco no Campeonato Carioca, porque é uma situação dessas. Era o único clube que não estava no contrato da Brax, com a Band, com a Federação do Rio de Janeiro, e aí o SBT foi lá e comprou os jogos do Vasco como mandante no Carioca. Tá fazendo esse teste, vamos ver se vai dar certo. Pode investir nesse setor também no Campeonato Brasileiro. Então sim, meus amigos, pode ser que nós tenhamos Globo e SBT transmitindo o mesmo Brasileirão a partir de 2025. E como isso funcionaria
se mesmo o SBT comprar com a Live Mode os clubes que são da Liga Forte União. Bom, o sexto tópico desse vídeo é que a lei do mandante seria determinante para tudo isso. Se no passado, para transmitir um jogo, uma emissora tinha que ter contrato com os dois clubes em campo, a lei do mandante, como seu nome diz, permite que apenas o mandante venda os seus direitos e aquela partida possa ser transmitida sem que o visitante receba nenhum centavo, nem tenha que autorizar nada. Então, num jogo do Campeonato Brasileiro, por exemplo, entre Flamengo e Cruzeiro, se o mando é do Flamengo, a Globo, o Sport TV e o Premier podem transmitir. Mas se é Cruzeiro e Flamengo, aí o direito ficaria de quem comprasse da Liga Forte União, que nesse caso, a partir da notícia do Gabriel Wacker, poderia ser SBT e Warner, aí a Globo não pode transmitir. Pense que em 2023, por exemplo, o jogo que definiu o campeão brasileiro entre Cruzeiro e Palmeiras, com o mando do Cruzeiro, não poderia ser transmitido nem pela TV Globo, nem pelo Sport TV e nem pelo Premier, se a Globo não tivesse os direitos da Liga Forte União. É claro que para 2025 a conta pode ser outra, porque podem ser rebaixados clubes da Liga Forte União e não subir ninguém, pode mudar a relação de forças. Mas fazendo uma projeção com o número que a gente tem hoje, são 9 clubes da Libra e 11 da Forte União, o que a Globo acabou de avançar a compra foi um pacote de 171 jogos. Para o Premier, um pacote que até agora não garante que você vai ter um pacote legal para vender para os assinantes, porque teria de 4 a 5 jogos por rodada, média de 4,5, não tem meio jogo, né? Você vai mostrar só o primeiro tempo, ou só o segundo, ou só o time em campo. Você vai mostrar partidas cheias. Então são 4 ou 5, e ainda assim tem que ver se a CBF não vai montar uma tabela que numa rodada tem 9 jogos de times da Libra como mandantes contra os times da Liga Forte União como visitantes, fica só um jogo ali entre dois times da Forte União, né? Então, nesse caso, a gente não pode prever ainda como seria a tabela, mas em média, 4 a 5 jogos, o que contempla perfeitamente a TV Globo e o Sport TV, mas pro Premier eu já acho complicado. O pay-per-view tem uma queda constante, era para estar vendendo 800 milhões, 850 milhões de reais, isso projetado lá em 2019 e atualizado pela inflação, e hoje está vendendo, sabe quanto? 300 milhões de reais. Então é muito complicado, realmente está em queda. Eu não vejo muito futuro para esse tipo de formato. Eu acho que colocar em plataformas, como a Libertadores faz, né, que vende para a ESPN, vende para o Paramount, você poderia fazer isso com a própria Globo, no Sport TV ou no Globoplay, metade para um, metade para outro, mas enfim, não vai ter liga, então não vou ficar gastando aqui, dando dicas e sugestões não. A Liga Forte União hoje teria 209 jogos para vender, o que significa também que ela teria jogos do Flamengo, jogos do Corinthians, São Paulo, Palmeiras. Então, são jogos importantes, de muita audiência. No caso dos clássicos cariocas, já que tem 3 times cariocas no lado do Forte União, o SBT e a Warner, se comprassem esses direitos, eles teriam 9 dos 12 clássicos cariocas. Em contrapartida, a Globo teria todos os 12 clássicos paulistas, claro, se o Santos voltar. E não cai mais ninguém. Por rodada, em média, a Liga Forte União teria de 5 a 6 jogos para vender, então ela poderia fazer, de repente, a Live Mode vender para uma emissora de TV aberta, para uma emissora de TV paga e outra para o streaming, não sei o que eles fariam, poderiam vender para a própria Globo. Vocês querem o meu palpite? Eu acho que no Campeonato Brasileiro, volta e meia, tudo muda para que tudo fique como está. Então eu acho que sim, o SBT e a Warner vão negociar com a Live Mode, vai ter outros nomes aparecendo, talvez aí que sejam ventilados, mas que no fim das contas o desejo de cada um dos clubes, de todos os clubes de todas as ligas, é estar com a Globo, é estar com a vitrine que a Globo dá. Então eu acho mais provável, e para o torcedor seria mais fácil também, porque os jogos estariam sempre na TV Globo, no Sport TV, no Premier, não precisaria se mexer tanto. Para a democracia da mídia, seria interessante ver Globo, Sport TV e Premier de um lado, SBT e Warner do outro. Aí nós teríamos mais gente trabalhando, voltaríamos a ver um Campeonato Brasileiro com o Kleber Machado, com o Theo José, pessoal da TNT, o André Henning, o Jorge Igor. É muito bacana, além da galera da Globo também. Mas vamos ver, eu não acredito muito, porque como eu falei para vocês, no Brasileirão tudo muda para que tudo fique como está. Então hoje eu apostaria que no fim das contas a Liga Forte União vai acabar vendendo para a Globo. Mas sim, pode rolar de ter Globo e SBT no mesmo campeonato. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas é um assunto extenso mesmo. Tem um vídeo aqui no canal mostrando todos os valores apurados pelo blog, pelo canal, com os ganhos de cada um dos times com a Globo em 2023 no Campeonato Brasileiro da Série A. Os valores totais e também os valores de pay-per-view. Dá uma olhada lá depois, continue com a gente, inscreva-se no canal se você ainda não for inscrito, vou te esperar no próximo vídeo. Esse é o canal Alan Simon, a casa da mídia esportiva. Valeu!